Olá, galerinha do segundo ano. Então, vamos lá dar continuação aí nossos estudos online. Na aula passada falamos sobre análise de infográfico, tá? Que faz parte ali dos textos com sequência tipológica expositiva, segunda parte, tá? E hoje a gente vai falar de análise de gráfico. Qual que é a diferença entre análise de infográfico e análise de gráfico? Se vocês verem, a questão que vocês tinham que fazer, que eu pedi para vocês fazerem, né? Da semana passada, tá? A proposta que eu deixei para vocês foi a proposta 1 da página 30, tá? Se vocês olharem para ela, dê uma olhadinha na página 30 e 31 aí, né? Vocês veem que na página 31 é só proposta ampliada, tá? Vocês veem ali que tem, nós temos números com gráficos ali, mas nós temos texto. O que é o infográfico? É quando ele traz o gráfico, mais informações de texto, fotografia. Ele pega várias informações para colocar junto com o gráfico. Hoje a gente vai fazer uma aula com uma análise somente do gráfico em si. Muita coisa que a gente falou na análise de infográfico bate para cá, tá? Mas hoje a gente vai focar no gráfico. Então, essa parte da aula aí do gráficos, retextualização, né? Para você retextualizar, você pegar um gráfico e transformar em texto. Então, você vai analisar o gráfico e vai transformar num texto. Essa parte está na página 28, pessoal. Vamos ler ali, eu quero ler com vocês o conceito que eles deram. Então, peço para vocês acompanharem no caderno de atividades de vocês, gráficos, retextualização, página 28, tá? Vamos lá. As publicações da mídia não trazem apenas infográficos. Outro elemento que pode acompanhar as matérias são os gráficos, que possibilitam relacionar valores e identificar o crescimento ou o decréscimo de uma variável em determinado período. Em outubro de 2013, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, e o Instituto de Pesquisa Market Analysis publicaram o documento Ciclo de Vida de Eletroeletrônicos. Com os resultados de uma pesquisa por eles realizada, a qual objetivava mensurar a satisfação do consumidor brasileiro com o desempenho e a durabilidade de equipamentos eletrônicos, identificar o ciclo de vida dos equipamentos eletrônicos, tempo de uso, problemas de funcionamento, motivos de troca e descarte, e conhecer as expectativas em relação à duração dos aparelhos. Leia a seguir um trecho desse documento do IDEC, que apresenta um gráfico de barras e um texto que o interpreta, do qual foram retiradas algumas palavras. Responda as questões de 14 a 16. Então eu quero fazer esse exercício com vocês. Nós temos ali uma sequência, tá? Quando começa ali, posse de equipamentos, já é um texto, já é o que você tem que fazer, já é a análise do gráfico. Do lado nós temos o gráfico e na página 29 nós temos algumas perguntas. Vamos começar com a análise do gráfico. Aí vamos para a página 29, responder essas perguntas e vamos voltar para a produção do texto. É isso que vocês vão ter que fazer, tá? Na produção da aula de hoje e da aula da semana que vem. Então vamos lá. Primeiro gráfico ali que está do lado direito do final da página, tá? Essa parte aqui, pessoal. Beleza? Vamos lá. Posse de equipamentos. Fogão, 100% dos entrevistados. Geladeira ou freezer, 99% dos entrevistados. Televisão, 99% dos entrevistados. Celular ou smartphone, 93% dos entrevistados. Lavadora de roupas, 90%. Computador, 79% dos entrevistados. DVD ou Blu-ray, 78%. Micro-ondas, 73% dos entrevistados. Câmera fotográfica, 56%. E, por último, impressora, 46% dos entrevistados. Nós temos aí 3, 6, 9, nós temos 10 itens, 10 eletrodomésticos, e foi feita uma pesquisa aí. Nós temos um gráfico muito simples que mostra aí dos equipamentos que em toda casa possui, que é o fogão, até a impressora, que é o que menos possui, tá? Bem simples, beleza? Vamos para as perguntas na página 29, pessoal. Vamos dar uma olhadinha lá. Pergunta 14. Identifique. O título do gráfico. Tá fácil, tem lá bem no começo do gráfico, em cima ali do fogão, geladeira, posse de equipamentos, tá?
B, os equipamentos pesquisados, todos, é só fazer a lista ali, fogão, geladeira ou freezer, televisão, celular ou smartphone, lavadora de roupas, computador, DVD ou Blu-ray, micro-ondas, câmera fotográfica e impressora. Que pergunta foi feita aos entrevistados? Sublinhas. Então você vai ter que pegar o texto ali, tá? E ver quais foram as perguntas. Isso eu deixo por parte de vocês. E complete as lacunas do texto com os nomes dos equipamentos, conforme os dados do gráfico. Vamos ver lá o texto, que seria a produção completa aí da análise do gráfico. Vamos lá. Posse de equipamentos. Eletrodomésticos, como fogão, geladeira e lacuna, estão presentes na residência de praticamente todos os consumidores. Nós vemos que aparece o primeiro, o segundo e tem mais um espaço, é o terceiro, então fica assim. Eletrodomésticos, como fogão, geladeira e televisão, estão presentes na residência de praticamente todos os consumidores. Aí uma lacuna, e celular também fazem parte da grande maioria das casas. Celular está em quarto, então que acompanha ali o quinto, a lavadora. Fica lavadora e celular também fazem parte da grande maioria das casas. Então o texto começa com os dois primeiros parágrafos falando sobre os itens que mais aparecem. Ele lista primeiro os 3, depois os 2, tá? Lista 5 itens que mais aparecem. Cerca de 3 em cada 4 respondentes possuem algum tipo de computador ou tablet, incluindo laptop, notebook e netbook, DVD ou Blu-ray e micro-ondas. Aí já deram o parágrafo pronto para vocês. E aí a parte do meio do gráfico. Lógico que o último parágrafo vai falar dos itens que menos apareceram aí, pessoas que possuem na pesquisa. Vamos lá. Já lacuna são equipamentos com menor abrangência, presentes em cerca da metade dos domicílios dos entrevistados. Tá? Vamos pegar os últimos 2. Já as câmeras fotográficas e as impressoras são equipamentos com menor abrangência, presentes em cerca de metade dos domicílios dos entrevistados. Então nós temos o que aí? 2 parágrafos para falar do início do gráfico, o parágrafo central que fala do meio do gráfico e o final que fala do gráfico em geral. Vamos ler agora o texto completo, como ficou. Posse de equipamentos. Eletrodomésticos, como fogão, geladeira e televisão, estão presentes na residência de praticamente todos os consumidores. Lavadora e celular também fazem parte da grande maioria das casas. Cerca de 3 em cada 4 respondentes possuem algum tipo de computador ou tablet, incluindo laptop, notebook e netbook, DVD ou Blu-ray e micro-ondas. Já as câmeras fotográficas e as impressoras são equipamentos com menor abrangência, presentes em cerca da metade dos domicílios dos entrevistados. Notamos que esse texto é um resumo do que contém no gráfico. Então o gráfico fica mais uma vez aí, é um gênero textual informativo, onde você tem que apresentar apenas o que está nele para o leitor que não tem, imagine assim, contato com este gráfico. Tá? Isso daqui é um exercício bom aí para vocês pegarem essa base de gráfico, lembrando que gráficos e infográficos, mas gráficos são bastante cobrados aí. A Universidade Federal do Paraná tem questão específica para isso, quase todo ano, não todo ano, mas quase todo ano, na prova de compreensão e produção textual, redação, e o Enem sempre utiliza gráficos nas suas propostas. Também é bom você ter uma base de interpretação para colocar aí num texto dissertativo, tá bom? Para ajudar você a fortalecer a assimilação desse conteúdo, vamos fazer a análise de alguns gráficos aqui, tá? E aí eu vou trazer textos também prontos para vocês. Eu vou falar textos prontos da análise do gráfico. A gente vê o gráfico, analisa, e aí eu mostro uma produção adequada aí para vocês, tá bom? Vamos lá. Vamos iniciar aí com um gráfico bem simples, tá? Um gráfico mais antigo, vocês vão ver pelo conteúdo, mas não importa para a gente aqui, a importância mais fazer análise mesmo dos elementos. Nós temos ali, ó, onde você está publicando seu conteúdo. Então ele está falando de meios na internet, canais na internet para publicação de conteúdo. Ele coloca ali 3, 6, 7 canais e um outro item como outros, seriam canais de menos divulgação.
Tá? Vamos começar ali. Nós temos uma abrangência de 0% a 80%. Vimos que o primeiro são blogs pessoais, tá? Entre 60% e 80%, acima dos 70% ali. O site Medium, que fica ali na casa de acima dos 20%. O Tumblr, que aí nós temos ali entre 0% e 10%, próximo, um pouco menos dos 5%. Facebook, próximo dos 40%. YouTube, entre 30% e 40% também, bem próximo do Facebook. LinkedIn também, ali na mesma sequência de Facebook e YouTube, um pouquinho menos. Twitter, lá embaixo, ó, deve estar ali na casa dos 2%, 3%. E outros que aumentam um pouco mais, abrange mais elementos. Tá? Nós temos o que aí? Nós temos um gráfico que mostra canais da internet para divulgação de conteúdo. Dá para ver que é antigo, porque o Twitter apareceu pouco na entrevista. Mas vamos lá ver o que dá para fazer com esse gráfico aí. Nós temos aí um gráfico que não mostra do maior para o menor, tá? Ele não tem aí uma sequência. Então você vai ter que fazer essa sequência. Lembram que quando a gente viu agora há pouco a questão da apostila, a gente viu que a gente tem que separar os parágrafos pelos itens que mais aparecem na pesquisa, aí outro parágrafo para os itens medianos na pesquisa e o último parágrafo para itens que aparecem pouco na pesquisa. Então, a gente vai ter que dividir aí como? Os que mais aparecem, a gente vê que é blog pessoal, Facebook e YouTube. Separamos 3, tá bom? Um parágrafo vai ter que ser para isso. Um outro parágrafo, pegar os medianos. Nós vamos colocar aí LinkedIn e Medium. E no último parágrafo a gente termina com os mais baixos ali, Tumblr, Twitter e fala por último do Outros, que o Outros é o que mais aparece entre os 3, mas ele abrange mais canais aí ao mesmo tempo, tá? Então, reformulando aí, vamos colocar em 3 parágrafos, tá? E vamos separar aí do que mais aparece do que menos aparece. Tá, pessoal? Então vamos ver uma produção aí que poderia ser ideal aí. Vamos lá. Onde você está publicando o seu conteúdo, vamos utilizar o mesmo título no nosso texto. Onde você está publicando o seu conteúdo? Blogs pessoais, seguidos do Facebook e do YouTube, são os principais meios de divulgação de conteúdos na internet. Muitas pessoas também relataram a pesquisa realizada usar sites como o LinkedIn e o Medium para propagar seus conteúdos. Tumblr, Twitter e outros canais de menor divulgação e abrangência aparecem em últimos na pesquisa analisada. Vejam que o primeiro parágrafo analisou os 3 que mais aparecem na pesquisa, tá? O segundo realizou 2 e mencionou a pesquisa realizada, e o último mencionou os últimos 3 e volta a falar sobre a pesquisa realizada. Bem fácil aí, é isso que vocês têm que fazer numa análise de gráfico, tá? Nenhuma dificuldade, pessoal. Temos novamente mais um gráfico simples, tá? Temos aquele gráfico que se chama como gráfico pizza, né? Ele é em formato aí redondo, e temos aí a divisão, tá? Bem simples, um gráfico sobre um gráfico de setores, então atividade de lazer preferida. Esse era o tema central aí abordado nessa pesquisa. Qual a atividade de lazer preferida dos entrevistados? Esse gráfico no outro não tinha a fonte, esse tem não quem realizou a pesquisa, mas quem divulgou a pesquisa, é o site Tutoriar, tá? Então nós temos ali 5 atividades de lazer para o entrevistado escolher, e em primeiro lugar fica esportes com 30%, seguido de internet com 25%, então os dois juntos dá mais da metade, alcançam 55%. Depois vem música com 20%, vídeo com 15% e leitura por 10%. Um gráfico muito simples, ele segue uma sequência, vai do maior para o menor, né? Bem ali no sentido horário do relógio, direita para a esquerda. Então, bem simples, facílimo aí. Vamos ver como que poderia ficar uma produção textual adequada para retextualizar o gráfico em palavras. Vamos ver lá.
Na pesquisa divulgada pelo site Tutoriar, os entrevistados responderam sobre qual era a sua atividade de lazer preferida. Esportes e internet foram as mais citadas, respectivamente, com mais da metade dos entrevistados. Música, vídeo e leitura ocuparam as demais posições entre as preferências do público participante. Um texto dividido em 3 parágrafos. Primeiro parágrafo aí, ele fala da pesquisa, quem divulgou, o site Tutorial, então ele faz a citação do veículo de comunicação e fala qual era o tema aí, tá? Que é a atividade do lazer preferida. No segundo parágrafo, ele cita os 2 mais importantes, ele cita que os 2 juntos chegam aí a mais de 50%, tá? E no terceiro parágrafo, nós temos ali os 3 que aparecem no final da pesquisa, né? Música, vídeo e leitura, e fecha novamente, retomando ao tema, tá? Seria uma questão, é um gráfico muito fácil de fazer análise, e temos aí um texto que tem, mais uma vez, como a gente falou, somente a função de informar. Então, caracterizando mais uma vez como um tipo, uma espécie de resumo. Temos um gráfico aí que mostra pessoas que utilizam a bicicleta como meio de transporte por faixa de idade. Então foi feita uma pesquisa com pessoas que utilizam a bicicleta como meio de transporte, e essa pesquisa tinha aí o intuito de dividir aí para ver um número maior, né, de a faixa etária que se encaixa nos maiores números e menores números do uso da bicicleta como meio de transporte. Então começamos ali com um público até 14 anos, 0,2%. Depois de 15 a 24 anos, temos 17,3% dos entrevistados. 25 a 34 anos, 39% dos entrevistados, maior número. 35 a 44 anos, segundo maior número, 27,1%. 45 a 54 anos, 11,6%. 56 a 64 anos, 3,4%, 65 anos a mais, 0,6%, e que não responderam à pesquisa, 0,7%. Aqui uma questão bem simples aí de interpretação também. Vamos ver como que seria um texto aí coerente e adequado a essa análise de gráfico. Vamos lá. Em uma pesquisa realizada com pessoas que utilizam a bicicleta como meio de transporte, analisada por faixa etária, temos a maioria de pessoas entre 25 a 44 anos. As pessoas entre 15 a 24 anos e de 45 a 54 anos ocupam as posições posteriores. O público que menos utiliza a bicicleta como meio de transporte destina-se a pessoas entre 55 a 64 anos de idade, 65 anos a mais e o público de até 14 anos. Aqueles que não responderam à pesquisa não somam 1% dos entrevistados. Tá? Uma análise bem simples, dividida aí por ordem. No gráfico está a ordem etária e não a ordem de porcentagem. Esse texto foi dividido pela ordem de porcentagem, do maior para o menor. Ainda aparecem as pessoas que não responderam à pesquisa. Uma análise bem simples aí, bem fácil aí de fazer essa análise de gráfico. Temos aí um gráfico que mostra o índice de leitura de livros entre crianças e adolescentes. Isso no Brasil está produzido aí pelo IBOP, a fonte, né? Então, o Instituto de Estatística que realizou esta pesquisa foi o IBOP, e quem divulgou foi o G1.com. Vejam que nesse infográfico nós temos as duas informações, então nós temos que passá-las, tá? Essa pesquisa, ela analisa ali dos anos de 2007 a 2011, então temos que realizar esse texto do passado. E pega 3 faixas etárias: crianças de 5 a 10 anos, crianças de 11 a 13 anos e adolescentes de 14 a 17 anos. Nós precisamos analisar principalmente aí a redução, né, de qual é a maior e a menor redução
né, em cada faixa etária. Então vamos ver lá. De 5 a 10 anos, em 2007 nós tínhamos 6,9% das crianças como leitores. Em 2011 cai para 5,4%, uma queda de 1,5%. De 11 a 13 anos nós tínhamos 8,5% em 2007. E em 2011 cai para 6,9%, com uma queda aí de 1,6%, tá? E de 14 a 17 anos, a menor queda, nós temos uma queda aí de 0,7%, tá? Nós temos uma queda de 0,7% nesses adolescentes de 14 a 17 anos, o menor número, tá? Então nós precisamos mostrar aí essa diferença, precisamos mostrar os que mais caíram para os que menos caíram, um número, tá? E principalmente fazer a citação aí das fontes, não podemos esquecer. Então vamos ler aí um texto adequado para a análise deste gráfico. Vamos lá. O número de leitores entre crianças e jovens diminuiu no Brasil entre os anos de 2007 e 2011, segundo pesquisa realizada pelo IBOP e divulgada pelo site g1.com.br. As crianças com idade entre 5 e 10 anos tiveram uma queda de 1,5% entre esses anos. Já as de 11 a 13 anos tiveram 1,6% de diminuição no seu número de leitores. A menor diminuição ocorreu entre adolescentes de 14 a 17 anos de idade, com 0,7% na redução nos números de leitores. Uma análise bem simples aí, como já disse, era só para mostrar essa diferença, né? E mostrar a sequência aí do maior para o menor, com cada faixa etária e citar as fontes, tá? Uma análise bem simples aí, tranquila. Então vamos agora para a proposta de redação da semana de vocês, lembrando que vocês têm que entregar todos os textos na volta e todos para mim, tá? Um texto por semana. Esses textos vão ser a avaliação de vocês aí do bimestre de redação. Então vamos lá, proposta 2, página 33. Proposta 2, página 33. Tomando como ponto de partida o infográfico a seguir, escreva um texto expositivo informativo, só para expor o que está no gráfico, com o objetivo de apresentar ao leitor de uma revista dedicada ao público jovem o perfil do mochileiro brasileiro. Então aqui nós temos 4 bases de gráficos, tá? Na verdade não, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bases de gráfico, tá? E nós precisamos fazer aí um texto para apresentar ao leitor esse perfil aí de mochileiro brasileiro, tá? Então vamos lá. Primeiro gráfico ali, gênero. 61% dos mochileiros são do sexo masculino, 39% feminino. Faixa etária. Acima de 50 anos, 1,4%. De 41 a 50, 2,7%. 31 a 40, 18,3%. 26 a 30, 28,1%. 19 a 25 anos, o maior número aí de pessoas, 45,3%, aproximadamente metade. E de 15 a 18 anos, 4,2%. Temos os estados aí que mais tem mochileiros, tá? Primeiro, São Paulo. Segundo, Minas Gerais. Terceiro, Rio de Janeiro. Quarto, Paraná. Quinto, Rio Grande do Sul. 5 já tá bom aí para nossa análise, tá? Idade em que fez o primeiro mochilão. Nós vamos ter aí a idade do primeiro mochilão que mais aparece aí, com 52,53% também, entre 19 a 25 anos. Dá para juntar com o gráfico 2, tá? Depois nós temos ali o segundo maior, entre 15 e 18 anos, e o terceiro maior aí, entre 26 e 30 anos, tá? Escolaridade. Pegamos aí a maior escolaridade, 30%, as pessoas que têm ali, acho que é nível superior, está muito pequenininho para ler ali, pessoal. Tá? E tem a parte de renda também. Esses estão bem difíceis de ler na apostila.
se quiserem deixar, até porque numa proposta que tem vários gráficos, você deve escolher assim no máximo 3, tá? Então vamos lá. Seu texto deve considerar pelo menos 3 das categorias citadas no infográfico, que é isso que eu falei agora, reunir as informações num todo coeso, tá? Você vai juntar esses 3, 4 gráficos que você quiser e reunir no geral, citar a fonte da pesquisa que deu origem ao infográfico, tá? Nós temos ali a fonte, ali está ali na parte de baixo, e ter entre 10 e 12 linhas. Pessoal, uma questão de fácil interpretação, não é difícil construir, ele só é um pouco mais trabalhoso, porque você tem ali a base de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na verdade, eu falei 6 no início aqui, mas é 7 gráficos. Você escolher 3 aí tá bom, então pelo menos 3, né? 3, 4, no máximo de 5, mas 3 ou 4 está muito bom, tá? Então eu vejo como uma proposta difícil aí para vocês realizarem, tá? Ficamos para a semana que vem com mais análise de gráfico, continuaremos em análise de gráfico. Então uma ótima semana a todos e que semana que vem tenhamos aí mais uma aula produtiva sobre gráfico. E lembrando que é muito importante, tanto para a parte de análise de gráfico da Federal, como para textos dissertativos do Enem. Beleza? Valeu? Ótima semana, pessoal. Tchau!